Olá meninas, estamos retomando as nossas aulas do PLPs e neste mês de agosto, que traz um tema muito importante que faz referência aos 17 anos da Lei Maria da Penha, Agosto Lilás, hoje na nossa aula nós vamos trazer a história sobre a vida da Maria da Penha. E quem vai contar pra gente é a doutora Patrícia Braga, que tem todo um histórico da Maria da Penha. Vocês não podem perder a aula, vocês vão adorar. Olá, meu nome é Patrícia Braga, eu sou advogada, sou também professora e eu estou aqui para falar com vocês sobre a Lei Maria da Penha, mas num aspecto de quem é a Maria da Penha. Então, nós sabemos muito sobre a lei, aliás, é a Lei Maria da Penha, né? É a 11.340 de 2006, é a lei mais famosa do Brasil, é aquela que a gente chama da lei que pegou. E, de repente, a gente se pergunta quem é essa mulher, né? O que aconteceu? Como que foi a, a trajetória, a história dela, para a gente poder realmente entender essa história e saber por que que ela virou lei. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre Maria da Penha Maia Fernandes. Quem ela foi? O que que ela fez? Nós temos, inclusive, nesses slides que vocês estão vendo, uma foto do livro da onde eu tirei a história dela, né? É uma autobiografia, onde ela fala, o tema do livro é Sobrevivi, Posso Contar. E nesse, ela conta tudo o que aconteceu, desde o início, como que foi, como se desenvolveu. Na capa do livro, a gente já percebe que ela era uma mulher muito bonita, ela chamava muita atenção, porque é uma mulher alta, esguia, alguns olhos amendoados. Na época, lá em 1960, 1965, ela era muito comparada a uma beleza da Vera Fischer. Ela mesma fala isso no livro, né? Que as pessoas brincavam com ela, que ela era a Vera Fischer morena, porque ela era muito bonita. E na outra foto nós temos aqui uma senhora idosa, cadeirante, e ela coloca lá que o meu sofrimento se transformou em luta. Veja, muitas de nós, antes de escutar a história da Maria da Penha, se perguntam, será que ela ainda é viva? Será que a Maria da Penha era uma mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher pobre, uma mulher que foi vítima de violência doméstica, virou lei porque ela é uma mulher cheia de filhos, sem estudo, ignorante? Não, a gente vai ter uma ideia de que a Maria da Penha, na verdade, ela tem uma outra história, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que a Maria da Penha Maia Fernandes, ela nasceu em 1945, uma mulher cearense, e não, ela não era uma mulher periférica, ignorante, sem conhecimento, nada disso. Era uma mulher que já na época ela era empoderada, uma mulher que tinha conhecimento da sua situação, da sua posição no Brasil, né? E ela se formou na primeira turma da Universidade Federal do Ceará. Veja, então ela já foi usada nisso. Em 1966, ela se formou, então, em farmácia e bioquímica, até por influência da avó, porque a avó, vejam, ela era parteira, e ela sempre falava para Maria da Penha que a área da saúde era uma área promissora, uma área onde as mulheres, elas entendiam as outras mulheres, e com isso a Maria da Penha se dedicou a essa área de farmácia. Ela teve um primeiro casamento aos 19 anos, e esse casamento também não deu certo. Por quê? Porque quando ela casou-se, ela foi impedida de estudar e trabalhar, porque era uma época onde os homens eram os provedores do lar, e era uma vergonha para o homem que tivesse uma mulher que tinha que trabalhar fora. Por quê? Porque era como se ele fosse incapaz de poder sustentar a casa que ele manteve ali, né, a questão da família. Então, ela era proibida de estudar e trabalhar, e aí ela falou assim, isso eu não quero para mim. Então ela se desquitou, porque na época, lá em 1960, a gente sabe que a lei do divórcio só veio em 77, né? Nessa época, então, ela era uma mulher desquitada. E como mulher desquitada, ela sofreu muito preconceito. Só que isso não a abalou, não. Ela veio para São Paulo, e aí, muito abusada como era, né? Ela veio aqui fazer um curso de pós-graduação, nada mais nada menos do que na melhor faculdade do país, a USP.
E aí ela veio fazer uma especialização em parasitologia, e aí ela conheceu o homem, o grande amor da vida dela, que no começo ela repeliu, não queria saber dele, mas ela se apaixonou então e teve 3 filhos com Marco Antônio Herédia, né? Que aí a gente tem até uma foto dele mostrando nos dias atuais como que ele é. E ele é um senhor também muito inteligente. Ele estava fazendo curso na USP também. Ele é escritor. Essa imagem aí mostra, né, que ele é um homem muito inteligente. Essas fotos aí são fotos atuais, né? Na próxima mostra que ele com as 3 filhas, né? Então, o Marco Antônio Herédia Viveiros, ele fala até hoje que essa mulher transformou, né, essa mulher Maria da Penha, o transformou num monstro. Veja, tudo o que aconteceu, ele ainda inverte a situação, se colocando como vítima de toda a história, né? Ele é acusado e foi condenado, foi provado que ele tentou matar a ex-mulher 2 vezes e ele fala que ela que transformou ele num monstro. Na primeira foto, mostra ele com as 3 filhas, um homem distinto, alinhado, aliás, um homem inteligentíssimo, sedutor. Então, ele escreveu vários livros, ele é professor universitário, consultor, falava sobre diversos assuntos na área de economia e administração, professor universitário, muito convidado para palestras dentro e fora do país. E aí ele teve 3 filhos com ela e hoje vive nessa situação precária, num cômodo só, né? Num barraco, e ele se coloca isso, que ele foi vítima de uma situação muito grave. Aí, o que acontece? Como professor universitário, ele tem livros publicados, acadêmicos, e são diversos os temas aí, então, entre eles. Quando aconteceu lá no final dos anos 60, primeiro que ele não é brasileiro, ele é colombiano. Ele começou a seduzir a Maria da Penha, e a história no livro conta que ela percebeu que muito disso se deu por conta da questão da naturalização dele. Ele tinha aqui no Brasil uma autorização para atuar enquanto estivesse estudando, o curso dele estava acabando e ele não tinha mais motivos para ficar no Brasil. Ele poderia, o visto acabando, ele ia ficar de uma forma ilegal aqui, né? E aí ele começou as investidas com relação a seduzir a Maria da Penha, uma mulher bonita, inteligente, bem colocada, de uma família também influente lá no Ceará, em Fortaleza. E aí eles casaram-se. E veja, como a Maria da Penha era desquitada, o casamento dela aconteceu na embaixada colombiana. Por quê? Porque aqui no Brasil não tinha o divórcio. O divórcio só veio ser uma realidade em 1977. Então, eles casaram na embaixada colombiana para poder autorizar esse casamento, né, para poder ser possível. E aí foi uma época de lua de mel. Eles viveram um casamento muito feliz. Ele sempre foi muito solícito, ele era simpático, ele era sedutor, ele fazia todos os gostos dela, tudo. Só que isso durou até o término do período da naturalização do Marco Antônio. Quando acabou, ele já estava indo para a segunda filha, e aí ele já estava bem colocado profissionalmente aqui no nosso país, ele já tinha uma profissão, eles já tinham saído de São Paulo, na USP, já estavam lá no Ceará, morando numa casa enorme da família da Maria da Penha, uma casa toda varandada, com um jardim na frente, atrás, com casa de empregada nos fundos, eles tinham 2 governantas na época, então eles estavam muito bem. Só que, a partir do momento que ele teve a naturalização, acabou. Ele começou a ter episódios de rispidez, de isolamento, ele não falava mais com a família, ele era introspectivo, começou a proibir a Maria da Penha de receber visitas, ele era muito rígido com as filhas, ele era muito estúpido, ele falava que a forma como a Maria da Penha criava as filhas ia transformá-las, as crianças, em maricas, em crianças fragilizadas, crianças que não estavam prontas
para o mundo. Então, ele achava, ele associava a pessoas fortes a maus tratos, porque quanto mais as crianças fossem colocadas à prova, mais fortalecidas elas estariam. Então, no livro tem vários episódios, e um deles é até não só como advogada, não só como professora, mas também como mãe. Muitos momentos do livro choca a gente, né? Porque um deles fala que a criança, ele não gostava de dar doces, Danone, chocolate para criança. As crianças, ele mandava tomar água só até 14 horas, para elas fazerem xixi até as 18 e não fazer xixi na cama. Só que a caçula tinha 1 ano e meio, a outra tinha 3 anos, e elas não, se elas fizessem xixi na cama, elas apanhavam. E ele queria tirar as fraldas, porque falava que fralda era coisa de criança mimada, e ele queria tirar a força. E as empregadas, no sol do Ceará, calor intenso, elas davam água escondido para a criança, levavam as crianças de madrugada escondida para fazer xixi, com dó das crianças, porque senão elas apanhavam porque fez xixi na cama, né? E tudo isso foi fazendo com que a Maria da Penha fosse se incomodando e pensasse mesmo na questão da separação, porque teve uma situação também em cima da mesa, assim, as crianças, a menina falou que não gostava de comer um determinado alimento e ele obrigava as crianças a comerem tudo. E ele, com muita raiva da criança, ele levantou num arrobo de ira, bateu na mesa, no prato, e o prato virou na cara da criança, a criança se assustou, se jogou para trás, a cadeira virou. E isso foi um ponto final na tolerância da Maria da Penha, que nessa época começou a falar sobre separação, começou a falar com ele e ele explodia. Falava que isso era um absurdo, que ela não tinha o direito de falar aquilo, que na casa dela, na casa dele não queria ter essa situação. Só que ele já estava numa fase de controlar a Maria da Penha até com relação aos ganhos dela. Ela era uma mulher que já trabalhava, que tinha uma boa profissão, e ela pagava todas as contas da casa, ela fazia as compras, ela pagava as empregadas, e ele falava que, como ele era da área de economia e administração, ele gerenciava, o que não era verdade. Só que ele gerenciava o dela para benefício da família e o dele era só dele, o dinheiro dele era só dele. E aí mandava ela assinar um monte de papel, um monte de cheques, um monte de coisa. E depois descobriu-se que um desses documentos que ela assinou era um seguro de vida, onde ele era o beneficiário. Enfim, o tempo passou e numa noite de maio de 1983, e é importante que a gente pense em 1983 para a gente ver quanto tempo depois isso desenrolou. Veja, eu lá no começo disse para vocês que a lei é de 2006 e os fatos é de 83. E por que isso é importante? Porque, então, vamos lá. Em 1983, numa noite de maio, houve uma simulação de assalto na casa da Maria da Penha. Foi numa madrugada, ela conta no livro que ela já estava dormindo, que já tinha acontecido, as crianças já estavam deitadas, e o Marco Antônio ele tinha o hábito de estudar a madrugada fora. Normal, então ela viu que ele estava indo estudar e ela foi dormir. De madrugada, alta madrugada, ela disse que escutou um grande barulho e só que ela acordou muito assustada, o quarto estava escuro, uma penumbra, ela não sabia se estava acordada, se estava dormindo, e aí ela fala que ela teve a sensação que ela tinha morrido, porque era uma sensação muito estranha entre acordar e dormir. Quando teve essa notícia do assalto, onde Maria da Penha se viu numa situação de vida ou morte, ela foi primeiro socorrida pelas suas governantas, né? Pela empregada e pela babá. Elas chegaram no quarto, viram o que tinha acontecido, aí a Maria da Penha perguntava o que estava acontecendo, por que ela não conseguia se mexer, aí viram que tinha sangue na cama. Procuraram o Marco Antônio e viram que as portas estavam abertas, que o portão estava aberto, não entenderam muito, e minutos depois ele voltou, dizendo que a casa tinha sido invadida, que tinha 2 caras com quem ele entrou em luta corporal, que ele tinha sido atingido de raspão no braço, que ele precisava de socorro,
E ele, quando entrou no quarto e perguntou o que tinha acontecido, com uma cara assustada, não sei o quê, falaram assim, a Maria da Penha não está bem, mas as empregadas falam que ele teve um grande espanto, ela não está bem, como se pensasse assim, ela está viva. Chamaram o socorro, ela foi para o hospital e aí ela ficou muito tempo internada. Veja, na época ela tinha só 38 anos de idade e ela fez muitas cirurgias, ela fez muitos tratamentos. Só que lá no Ceará, na época, não tinha condições suficientes para ela poder se tratar. Ela teve que vir para o Rio de Janeiro, ela teve à disposição médicos e tratamentos de última geração, ela se esforçou demais para manter-se viva, e ela no livro fala em vários momentos, eu pensei que eu ia morrer. E ela fazia orações constantes, pedindo a Deus que não deixasse as filhas dela órfãs, porque ela tinha 3 filhas, né? 6 anos, 5 anos e 1 ano e 8 meses, e ela sabia que as filhas dependiam dela, não dependia, que o pai tinha todo aquele problema de não ser um pai presente, de não ser um pai carinhoso, de ser um pai agressivo. E aí então ela ficou, né, durante muito tempo hospitalizada e ela contava com a governanta que estava na residência, a babá que estava na residência, para cuidar das filhas, das crianças, porque ela tinha medo de que as crianças estivessem sendo maltratadas. E um detalhe, o pai das crianças não permitia nem que a avó materna, as tias maternas viessem em socorro da criança. Ele proibia o contato, dizendo que o excesso de mimos da avó podia fragilizar a educação severa que ele estava dando para fortalecer as filhas para o mercado de trabalho. Veja, com 5, 6 e 1 ano e 8 meses, né? Mas a história não acaba aí. Nós temos um grande período de tratamento, foram quase 6 meses de tratamento. A Maria da Penha ficou todo esse tempo no Rio de Janeiro, internada. Ele mal vinha visitá-la, a mãe e as irmãs que iam para o Rio para visitá-la, e ele mandava carta, era um tempo de carta, não de internet, né? Ele mandava carta e às vezes telefonava. Ela telefonava para falar com as filhas e ele pouco ligava. Ela sentia muitas dores durante o tratamento, o esforço dela era muito grande e ela foi muito guerreira para poder ficar em pé, assim, em pé não, sentada, porque a lesão foi tão grave que quando ela chegou no hospital, ela só conseguia ter controle do pescoço para cima. Todo o corpo dela estava inerte, então quando colocavam ela na cadeira, o corpo caía imediatamente, ela não conseguia ter essa posição de manter-se firme numa cadeira. Então, foi todo um esforço para ela chegar até onde chegou, um tratamento imenso. Ela dizia que ela achava que ela não ia conseguir e que se ela hoje senta, é por amor às filhas, porque ela não desistiu do tratamento por amor às filhas. Quando ela voltou do Rio, uma das partes que me chama muita atenção e foi um momento foi muito difícil para encarar isso, né? É que quando ela chegou no aeroporto, ele foi buscá-las, a mãe, as irmãs, todo mundo foi festejá-la e ele pediu para que ninguém fosse para casa porque ela precisaria descansar. Ele colocou ela numa Kombi, né, por causa da cadeira de roda, na parte de trás, e já no aeroporto, até em casa, ele foi dando um monte de ordens para ela. Não estrague a educação que eu dei para suas filhas, não estrague todo o ritmo da casa. Hoje nós temos uma disciplina, uma hierarquia, elas obedecem, elas são. E foi falando: você não vem transformar minhas filhas em maricas, porque ele era colombiano, ele é colombiano, ele ainda é vivo, e ele usa muito esse termo. Então, não vai fazer das minhas filhas um bando de maricas, você por favor, comporte-se, foi dando um monte de lição de moral. Quando chegarmos em casa, você vai descansar, não quero isso, não quero aquilo, e foi falando, tudo bem. Aí diz que a cena que mais choca, assim, de pensar, é que a casa é avarandada, tem jardins na frente e um corredor imenso, cimentado. E ele parou a van, a Kombi, na frente desse corredor, e as meninas estavam todas na varanda, ela fala isso com detalhes, né? As meninas estavam na varanda, e ela, eufórica para ver as filhas depois de tantos meses, né?
e ela desceu da cadeira, e aí, enquanto ele colocava a Maria da Penha na cadeira, as três meninas estavam postas com a meinha até o joelho, a sainha pinçada, a camisa, o laço branco na cabeça, as empregadas atrás, todas compostas, tudo certinho, tudo retinho, parecia um exército, né, tudo militar ali, tudo certinho. E o Marco Antônio foi empurrando a cadeira e ela já esticou os braços para as filhas, meninas, não sei o que, a mamãe chegou, não sei o que. Ele falou, para com isso, eu já te avisei. E as meninas, imóveis, sem nenhuma reação, olharam a mãe, aí eu até me emociono, com os beicinhos tremendo, chateada, querendo abraçar a mãe, com os olhos cheios de lágrima, e ele passou pelas meninas, sem deixar as meninas dar um beijo na mãe, e falou para elas que a sua mãe precisa descansar. Mais tarde vocês se falam. Foi até o quarto, colocou a Maria da Penha na cama, apagou a luz, trancou o quarto e falou: descansa. Mais tarde a gente se fala. E foi embora. E foi embora. Deixou lá a Maria da Penha, mas isso era o quê? 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E aí ela, horrorizada com aquilo, ele almoçou, foi para o trabalho. E aí as empregadas, sempre do lado da Maria da Penha, abriram a janela, jogaram as meninas lá, elas passaram a tarde inteira com a mãe, quando o pai estava perto de chegar, tiraram pela janela, fecharam a janela, e aí, assim, são vários os fatos que aconteciam isso, assim, de ter Danone escondido na casa, bolacha escondida, frutas escondidas, porque elas queriam proteger a criança. Mas, enfim, né? Essa não foi a única vez que ele tentou matá-la, porque depois de alguns meses, depois do que tinha acontecido, ela continuava com a ideia de se separar. Ela não sabia da questão de que ele era suspeito do crime. Ela acreditou no primeiro momento sobre a questão do assalto. E lá no hospital, as vizinhas, as amigas começaram a colocar minhoquinhas na cabeça dela e falando dos depoimentos dele na delegacia, que eram, esqueci a palavra, que eram conflitantes. E aí ela foi juntando as peças. E aí, por exemplo, a vizinha da frente falou assim, uma coisa que eu nunca entendi foi porque ele, no dia que teve o tiro, eu estava esperando meu filho chegar em casa de madrugada de uma festa, e meu filho estava demorando. Eu fui até a janela e eu achei tão estranho, porque eu olhei para sua casa e antes do tiro eu vi o Marco Antônio no telhado, mexendo na caixa d'água. Fiquei pensando que aquilo parecia loucura, e aí eu não entendi. Só que olha que coisa, com esse depoimento da vizinha, a polícia fez uma busca na casa e achou a arma embaixo da caixa d'água. A arma que, com uma perícia, mostrou que eram os tiros que tinham acertado Maria da Penha. E ele começou a ter muita contradição nos depoimentos e estava já sendo investigado. Mesmo durante a investigação, ele, um belo dia, tentou dar um banho na Maria da Penha, coisa estranha, que ele nunca deu banho nela. E ela falou, não, as meninas me ajudam, né, que eram as governantas da casa. E ele falou, não, eu vou dar banho, é meu papel, eu sou seu marido, eu tenho que te dar banho, não sei o quê. E ele, quando ele entrou no banho, a Maria da Penha percebeu que tinha fios descascados na tomada, preparando o banho dentro de uma banheira, que a hora que ela entrasse tivesse contato com o chuveiro, era uma armadilha, ela ia morrer eletrocutada, e ela começou a gritar desesperadamente dentro do banheiro, e aí as empregadas começaram a gritar, chamar atenção, tudo, ele saiu gritando, falando que ela está cada dia mais louca, que depois do acidente ela estava impossível de conviver com ela. Só que esse foi o estopim do casamento, né? Por quê? Porque ela fugiu para casa da mãe depois da segunda tentativa de morte, né? Ela fugiu com as crianças para casa da mãe. Ele tentou arrombar a casa da mãe dela, buscar lá força, começou a gritar, fazer escândalo, fazer um monte de coisa. Só que nisso a investigação já estava muito adiantada. Só que a cada audiência ele saía pela porta da frente do fórum, dando risada da situação, falando que a Maria da Penha é louca, ela não tinha mais o que inventar, que estava acontecendo um absurdo. E veja, ó, foi em 83. Quando aconteceu em 2001, a Maria da Penha já não mais suportando a situação, ela começou a escrever. E aí ela entrou em contato com movimentos feministas, com a CEGIL, que é
uma Comissão Internacional de Direitos Humanos, e ela começou a colocar a boca no trombone. Nisso, ela conseguiu atingir a Comissão Internacional de Direitos Humanos, que lançou o Informe 54, onde colocou que o Brasil, enquanto país, ele estava respondendo por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra mulheres. E aí, em 2002, teve uma pressão internacional e finalmente o Marco Antônio foi preso, mas ele cumpriu apenas um terço da pena do que ele realmente tinha que ser condenado, né? Porque ele já estava a quase a pena dele já estava perto de prescrever, já estava perto de perder os efeitos dessa pena. Então, com tudo isso, a Maria da Penha se tornou um dos casos mais importantes no mundo, inclusive é reconhecido pela ONU Mulheres como sendo um dos casos, foi incluído como um dos 10 casos que foram capazes de mudar o mundo em relação à vida das mulheres, né? Então, a vida das mulheres no mundo se tornou melhor depois que a Maria da Penha se esforçou, se uniu a organismos internacionais, a organismos feministas, para poder, então, com isso, ter essa resposta do Estado. Então, como um caso importante de repercussão internacional, que teve esse reconhecimento pela ONU como um dos casos que mais afetaram a vida das mulheres, um dos 10 casos que mais afetaram a vida das mulheres, o Brasil ele sofreu muitos embargos. Na verdade, olha o que aconteceu. Lá em 2002, o Brasil foi notificado para que pudéssemos emitir uma lei ou resolver o caso da Maria da Penha, solucionar isso, fazer, e o Brasil ignorou, simplesmente engavetou. Quando deram um prazo e o Brasil não cumpriu e não fez nada, e não tivemos nenhuma melhora na vida das mulheres, essa comissão interamericana, junto, aliado à ONU, a CEGIL e outros órgãos, falaram, tudo bem, Brasil, você não quer fazer nada? Vamos fazer os embargos comerciais, vamos fechar as fronteiras comerciais, o Brasil não vai mais negociar, porque como um dos signatários das convenções internacionais que não admite tortura, que não admite maus tratos, tudo, o Brasil não estava cumprindo, as mulheres aqui no Brasil não tinham essa guarida, né, essa proteção do Estado com relação às medidas contra a tortura que as mulheres estavam passando, e o caso da Maria da Penha teve essa repercussão. Então, assim, então, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, juntamente com a Organização dos Estados, a CLADEM, CEGIL, e todos esses falaram assim, a gente lança esses embargos, e aí vamos colocar o Brasil como um dos casos de impunidade em relação à violência doméstica, e aí vamos lançar esse pacote de medidas. Foi o que precisava para o Brasil acordar, imediatamente resolver o processo, teve a prisão e imediatamente foi feita, imediatamente, 20 anos, lançou-se então a Lei 11.340 de 2006, onde no governo, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele promulgou a lei. A Maria da Penha esteve presente no evento de lançamento, né, da lei, e aí por isso a lei ficou conhecida como nome Lei Maria da Penha. Mas olha o que é interessante, né? Com isso a gente percebe que a Lei Maria da Penha não é um presente, não foi uma iniciativa do Estado, não foi uma possibilidade que o Estado esteve ali atento às necessidades da mulher. Ela veio, a Lei Maria da Penha veio depois de um arroubo das mulheres, uma movimentação intensa das mulheres, no sentido de que ou alguma coisa fosse feita, ou a gente sofreria punições de ordem comercial, né? Então, a gente percebe que tudo é luta. Atualmente, a Maria da Penha ela é uma ativista, né? Ela luta contra a violência doméstica, violência contra a mulher. Ela dá palestras a respeito desse tema. Hoje ela tem uma associação e ela coordena, então, os estudos de pesquisas que dá apoio não só para a vítima de violência doméstica,
mas para todos aqueles que também são parentes, amigos, filhos, que acabam também sofrendo com essa violência de uma forma reflexa, né? A Maria da Penha, ela deixa bem claro que a lei não faz uma apologia de punição aos homens, uma perseguição a homens, não é nada disso. A lei ela só busca que a gente tenha uma proteção, né? Que as mulheres possam ter uma vida melhor aqui no Brasil. E a intenção da lei, então, não é punir homens, é de prevenir e proteger as mulheres contra a violência doméstica, fazendo com que elas tenham a paz dentro da própria casa. A lei ela tem vários aspectos. Eu sei que dentro do PLP nós temos uma aula específica que fala sobre as questões legais. Hoje me cabia falar sobre a vida da Maria da Penha e em que contexto essa lei surgiu, né? Eu espero muito ter atendido o objetivo e eu desde já quero agradecer o convite, quero agradecer a doutora Sandra Nogueira, a nossa querida primeira-dama Larissa Chiuchi, dizer que é uma honra mais um ano fazer parte desse projeto e dizer que eu estou muito feliz de ver o sucesso que o PLP tem aqui em Suzano. Por quê? Porque dentro desse contexto onde tantas mulheres já teve essa experiência de ter esclarecimentos e através desse esclarecimento buscar os seus direitos, a gente sabe que a missão está sendo cumprida. Muito obrigada, fico à disposição. Quem precisar tiver dúvidas e tiver alguma situação que eu possa ajudar, é só contar comigo, tem os meus contatos. Obrigada, viu?